Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Clube Criminal, seu podcast mais amado da advocacia criminal brasileira. São mais de 150 episódios gravados no Spotify e agora disponíveis no YouTube. Você que acompanhou as temporadas anteriores viu que nós diariamente vínhamos aqui nas redes sociais, no Instagram, sempre com um convidado muito especial para gravar o nosso podcast. E agora, na temporada 2022, todas as segundas e quartas-feiras, você tem um encontro marcado conosco. Hoje, nós vamos tratar sobre um tema muito interessante: crime, loucura e outros transtornos. E o nosso convidado, Dr. Felipe, eu quero desde já agradecer a presença dele, mas antes de mais nada, quero que vocês deem um minuto de prosa com o Thiago Buni, o nosso mestre, o nosso professor de penal e processo penal que está aqui conosco. Bom dia, Thiago. Fala, pessoal. Muito bom dia. Sempre uma delícia estar aqui com vocês no nosso Clube Criminal. Hoje um pouco atrasadinho, tivemos aí um problema de conexão, mas estamos aqui sempre segunda e quarta-feira no podcast Clube Criminal, o único sobre advocacia criminal, direito penal, processo penal, psicologia forense, todos os temas aí envolvidos ao sistema penal, gravado ao vivo, sem cortes. Vocês vão perguntar daqui a pouco, eu sei. Nossos episódios, mais de 160 episódios, estão todos gravados no Spotify, no YouTube. Então você pode assistir lá o replay desse episódio, se você perdeu uma parte, ou dos demais episódios, beleza? Mas, nos acompanhando ao vivo, segunda e quarta-feira ao meio-dia, você consegue participar, fazendo perguntas aqui, interagindo com a gente, beleza? É isso aí, João. Perfeito. Vamos, sem mais delongas, apresentar o nosso convidado, Dr. Felipe, um psicólogo que vai tratar sobre um tema muito interessante, muito caro a nós, quando o assunto for culpabilidade penal. Sempre, quando se trata de culpabilidade, na maioria das vezes, você, advogado, vai permear por assuntos relacionados à imputabilidade, semi-imputabilidade, consciência da ilicitude do fato e a capacidade de discernimento e autocontrole. Tudo isso a gente vai tratar agora, sob a leitura de um psicólogo, e eu quero desde já agradecer a presença. Doutor Felipe, muito bom dia, obrigado pela presença. Se apresente a todos nós. Desde já quero pedir para vocês para que sigam o doutor Felipe. Manda ver. Bom dia, doutor Felipe. Bom dia, muito obrigado, meus caros. Eu, na verdade, agradeço o convite, porque é uma honra para mim estar aqui. É uma segunda vez, então isso quer dizer que estou sendo aprovado aqui também para voltar e participar. Então, fico muito contente por isso. E também dizer que eu também sou parte da audiência, assisto, participo. Então, é uma honra maior ainda para mim estar aqui e poder contribuir mesmo, agora sim, com os conhecimentos da minha área, com a divulgação também do trabalho da psicologia forense, junto aí ao exercício da advocacia. Então, para mim é um prazer muito grande. Perfeito. Para quem não te conhece, é interessante você contar um pouquinho quem é você, que tipo de atuação você desempenha, aonde a gente pode te encontrar. Fala um pouquinho sobre quem é você. Ótimo, vou aproveitar, então, até para posicionar, porque o que eu vou trazer aqui vem também da minha experiência e da minha própria atuação, né? Além da nossa formação em psicologia. Então, aos amigos que estão aqui presentes, à audiência, né, que também não me conhecem, eu sou psicólogo, né, de formação, e a minha capacitação profissional foi na área da psicologia jurídica. Então, eu me interessei também por essa área e aí comecei essa trajetória de, como um psicólogo, me capacitar para realizar esse tipo de trabalho, né? Hoje eu já tenho alguns anos aí no mercado de trabalho, né? Minha principal atividade é dentro dessa área, né? Eu sou perito psicólogo, também tenho uma consultoria aqui, né? Já estou há alguns anos aí no mercado de trabalho fazendo esse trabalho de consultoria, assistência técnica, em parceria com os escritórios de advocacia, né? No caso, esse profissional também atua ali como um técnico que vai agregar no processo, né? Tanto na produção de provas, a própria assistência técnica ali em relação à matéria da psicologia jurídica, quando envolvem essas questões aí no direito, que basicamente, aí só para posicionar no geral, aplica-se a todas as áreas do direito, né? A psicologia.
Então, você vai encontrar essas questões no direito civil, em discussões de danos morais, danos psicológicos, no direito de família, e basicamente as questões de guarda, violência doméstica, né, alienação, às vezes já entra na esfera criminal, inclusive, né, e no direito trabalhista e no direito criminal, ali no direito penal, né, que aí é onde nós vamos tratar aqui também de um tema, inclusive dessa interface muito especial mesmo, como o doutor bem posicionou, né? No campo ali jurídico ou do direito penal, vai envolver também essas questões aí da imputabilidade, inimputabilidade e a semi-imputabilidade, né? Que também vão estar ligados a essa matéria, né? Mas aí só para então os convidados aqui entenderem, eu vou estar trazendo também para vocês nessa oportunidade aqui no nosso bate-papo também parte dessa minha atuação, né, como perito, como assistente técnico, atuando em casos aí com a interface da psicologia jurídica. Perfeito, perfeito. Então, sem mais delongas, com relação ao nosso crime, o nosso tema, né? O tema foi crime, loucura e outros transtornos. Eu queria te fazer uma pergunta já inicial, Felipe, sobre a relação entre os transtornos mentais, né? Eu queria que você conceituasse, né, o tema loucura, o que é loucura, né? E o crime. Como que a gente, de forma assim, inicial, a gente poderia, frente a uma suspeita, né? Pegou um caso ali, o que a gente pode conceituar, como a gente caracterizar o que é loucura, o que é um transtorno mental e como isso afeta no tipo penal? Então, essa é uma discussão muito interessante até da proposta, até para poder demonstrar como o espectro, né, quando nós pensamos em transtornos mentais ou até mesmo em relação aos modificadores da responsabilidade penal, inclusive, quando a gente entra dentro desse tema ali, por exemplo, na literatura psicológica, psiquiátrica, aí nós vamos ver uma amplitude, inclusive, esse é o meu ponto que eu pretendo até demonstrar aqui, uma amplitude, inclusive, que muitas vezes é até mesmo subutilizada, né, pelo próprio Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário já prevê isso na própria, né, ali na própria legislação já existe essa previsão, mas muitas vezes acaba sendo mal diagnosticado, é isso que eu quero dizer, ou acaba não tendo essa compreensão tão detalhada para poder compreender esse espectro que, em alguma medida dele, ele pode oferecer algum modificador da responsabilidade penal, né? Então, antes de falar... Deu uma pequena travadinha aqui. Opa, voltou para vocês? Voltou. Mas eu pretendo, antes de entrar nessa questão de poder demonstrar esse espectro dos transtornos mentais, né, poder conceituar de uma maneira geral também, para a gente começar essa discussão partindo desse ponto que você me perguntou. Primeiro, a gente precisa compreender assim, quais conceitos ajudariam, então, para responder essa pergunta, né? O que é o crime, o que é a loucura, o que é um transtorno, e aí a gente pode até partir dos conhecimentos, por exemplo, da criminologia, né? Ou da matéria da criminologia que vai fazer uma relação com a personalidade dos indivíduos, que aí também pode ser da psicologia criminal, porque vai se fazer esse diagnóstico de uma personalidade, né? Então, é claro, e para o sistema penal, por exemplo, para se aplicar a responsabilidade de um ato a alguém, que é justamente a palavra imputar, né? Ali você aplicar a responsabilidade, ele vai avaliar duas coisas apenas. Se o entendimento do sujeito na época, três coisas, aliás. Primeiro, ele precisa cometer um delito. Vamos lá, né? Então, assim, o conceito da criminologia que vai ajudar a gente a compreender o próprio advogado em frente à questão criminal. Primeiro, ele precisa ter cometido o delito. Vamos falar em termos juridicamente. Ele precisa ter cometido o delito.
Para ele ser responsabilizado e imputado, ele precisa, à época dos fatos, ter o entendimento pleno daquilo que ele cometeu daquilo que ele cometeu. Ele precisa ser capaz de ter esse entendimento pleno. Depois ele também precisa, né, de ter o livre-arbítrio para agir. Então são essas 3 variáveis que vai estar lá, né, na questão legal para se imputar a responsabilidade a alguém. Então o advogado ele já está diante dessa questão, ou o próprio sistema de justiça. Agora veja bem, olha que interessante. A questão do crime e loucura é uma questão que nós podemos nos perguntar, ficamos em dúvidas em alguns crimes. Nossa, mas será que isso é um ato criminoso? Será que é uma loucura esse tipo de crime que ele comete? Né? Por exemplo, um parricídio, né? Ou ali uma mãe num estado puerperal, por exemplo, que comete uma violência contra uma criança. Veja, existem esses estados alterados de loucura, diversas situações, inclusive, né, que são modificadores ali dessa responsabilidade penal, que você vai encontrar ali. E essa questão, muitas vezes, nos deparamos com essa questão, vamos precisar responder essa questão. E veja que sempre quando há dúvidas, o perito que vai ser chamado para poder responder para o judiciário essa pormenorização. Mas antes disso, né, aonde eu queria apresentar é a questão. Muitas vezes é muito claro esse limite da loucura e do crime, em termos de uma doença mental grave. Então, muitas vezes, uma doença mental muito grave, ela prejudica esse entendimento e, às vezes, nesse quadro está presente alucinações, delírios da realidade e que, muitas vezes, o advogado ou a polícia, o sistema de justiça pode se deparar com essa situação. Agora, olha que interessante. Muitas vezes, por conta dessa situação de personalidade, às vezes é até de fácil identificação. Muitas vezes o policial sabe também, em alguns chamados, quando é um crime psicótico. Está vendo que esse crime ele pode ser até classificado pela personalidade do agente, porque ele já agiu de um modo desorganizado, incoerente, presente delírios, alucinações. Né? Vou dar um exemplo aqui. Encontramos estatisticamente acontece menor, né? Mas encontramos alguns tipos de crime onde o sujeito entra num quadro psicótico, um delírio místico, mata uma criança, crucifica alguém, enfia uma estaca no coração, mas ele está ali sobre uma loucura, né? Um delírio místico ali, algo que de fato ele não tem a capacidade de entendimento daquela realidade. Né? Então esse já entra nessas fronteiras. E veja como a criminologia vai ajudar um pouco também na compreensão ali, ou todas as disciplinas, né, para compreender ali o ato criminoso e o diagnóstico também, por exemplo, de uma personalidade que pode explicar muita coisa. E olha a importância disso, porque muitas vezes esses criminosos, por exemplo, a polícia, até pela característica, muitas vezes já sabe que se trata de um crime psicótico, ou seja, que o sujeito não está numa condição. E aí é nesse momento que ele também chama o perito, para que ele possa fazer essa avaliação. E muitas vezes esses indivíduos, eles não estão nem preparados para conseguir compreender o próprio cárcere. Eles, de fato, precisam de uma condição especial. Muitas vezes, inclusive, um sujeito num quadro psicótico, depois que ele sai daquela alucinação, e inclusive que ele toma consciência daquilo que ele fez, ele ainda corre riscos em termos da sua integridade. Porque ele pode cometer um suicídio, ele vai precisar desse tipo de tratamento. Agora veja, isso está ligado a doenças mentais graves, né? São crimes desse tipo, dessa ordem. E existem outros tipos de crime, aí é onde a gente entra também nessas obscuridades. Existem outros tipos de crime que a característica dele
né, não está entre uma área, né, tão grande dessa psicose, dessa loucura. Então, ele pode ter outras características devido à sua personalidade. Ele pode estar mais organizado, ele pode ter compreensão dos fatos, ele pode ali ter essa compreensão. Por isso que muitas... E aí ele pode ser imputado à responsabilidade nesse tipo de quadro e de comportamento, né? E muitas vezes esse tipo de perfil de personalidade ali então vai precisar ser imputado. Agora, o que acontece? Muitas vezes nós vamos estar diante de quadros que são fronteiriços. Esse é um problema que torna ali a compreensão muito mais difícil para o judiciário e para o próprio perito, que aí é onde entra os transtornos mentais, né? Porque entre a loucura e aquele que funciona na realidade, também existe uma zona intermediária, uma zona fronteiriça. Então, ele pode ter, né, um funcionamento ali, né, um pezinho ali, né, em funcionamentos que podem ter bases psicopatológicas do seu comportamento, por isso que pode ter transtornos. Nem todos os transtornos são modificadores da responsabilidade penal. Por isso que, por exemplo, deixa eu falar aqui em termos mais claros, por isso que, por exemplo, a psicopatia, os transtornos antissociais são né, atribuídos à responsabilidade a esse tipo de transtorno, porque eles não prejudicaram o entendimento. Porém, em alguns transtornos fronteiriços, também, devido a uma acentuação de algum quadro sintomático, aí ela pode sim ter modificado o grau desse entendimento, ou até mesmo aquele outro critério, a liberdade para a ação. Porque se o indivíduo age conforme bases psicopatológicas da sua personalidade, e se o grau de gravidade também for grave, do qual escraviza ele aquele tipo de comportamento, ele tem um atenuante também nesse sentido, né? Porque ele está privado dessa liberdade para agir. E muitas vezes isso vai ser considerado um problema de ordem de saúde mental, um problema médico, um problema psicológico. E aí, veja, estou falando de vários transtornos, inclusive mais comum do que nós imaginamos. Por exemplo, o uso de drogas como um problema de saúde mental, o alcoolismo também como um problema de saúde mental. Então, vai existir ali uma zona fronteiriça em que se permite toda uma discussão e uma avaliação. E aí, o que eu estou mostrando para vocês, olha como é importante também para o advogado, não só para o advogado, para o sistema de justiça, há uma boa avaliação desses aspectos da personalidade, e aí para os operadores do direito poderem aplicar aquilo que, né, é justo e a discussão legal. Porque entre essa, só para finalizar, desculpa, o final, entre essa questão, né, da discussão legal, né, daquilo que é o entendimento pleno do sujeito sobre o seu livre-arbítrio de decidir, né, existe uma discussão muito mais ampla quando se trata do ser humano de dizer é louco ou não é. Né? Esse é o ponto. Por isso que essa discussão ela é tão difícil ao mesmo tempo ali, né? Mas ela é feita no sistema judiciário quando, né, os juízes, os advogados vão chamar também os peritos para poder explicar essa matéria. Perfeito. Felipe, essas pontuações que você nos trouxe, elas têm uma leitura, sobretudo psicológica. E o paralelo com as leituras jurídicas, elas são muito, eles acontecem, são muito claros e importantes para nós. Então, os espectadores, os ouvintes do Clube Criminal,
agora, a partir dessa leitura psicológica, que tem reflexo jurídico claro, o advogado, quando em se falando de um aspecto jurídico, tem que lembrar que tudo isso diz respeito ao juízo de reprovação pessoal da conduta, que é na culpabilidade. Quando a gente vai no artigo 26, uma coisa que eu falo sempre, eu vejo advogados errando de forma reiterada, quando a gente vê a literalidade do que prevê o artigo 26, que fala dos inimputáveis, daquelas pessoas que não têm a capacidade de entender isso do fato ou de se comportar conforme o entendimento do que é ilícito, a gente esquece de ler o que está escrito, quando tem uma palavrinha com 2 letras escrito ou. O inimputável é aquela pessoa que ele não entende, ele é inteiramente incapaz de entender a ilicitude do fato, ou seja, ele não consegue entender que aquilo é errado, e aí tem a palavrinha ou. Ou ele não consegue inteiramente determinar-se de acordo com esse entendimento. Há a possibilidade do indivíduo ser inimputável quando ele entende totalmente que é errado. Digamos uma pessoa que é um adicto, um ébrio, uma pessoa que entende é errado praticar tal conduta. E aí a gente tem o ou, que é a pessoa que, embora entenda, compreenda ele estudo do fato, ele não é capaz, ele não é inteiramente capaz, ele é inteiramente incapaz de se determinar. Então, há situações de inimputáveis onde o indivíduo não consegue entender isso do fato, mas consegue se comportar, e o contrário. Ele consegue entender, às vezes, plenamente a ilicitude do fato, mas ele não consegue se comportar. E a mesma lógica é aplicada na redução de pena, parágrafo único, que é atinente aos semi-imputáveis. Os semi-imputáveis, aí é a palavra inteiramente de novo. Só que aí, como no inimputável, a gente tem ele é inteiramente incapaz, aqui no semi-imputável a gente tem ele não é inteiramente capaz de entender a ilicitude ou de se comportar conforme o entendimento do que é ilícito. E aí, quando a gente tem um não inteiramente, mais uma vez a gente tem um equívoco que eu gostaria que o doutor Felipe desse as ponderações dele. Quanto à semi-imputabilidade. Ou seja, o indivíduo ele não é inteiramente. Aí a pessoa tem uma leitura rasa de falar assim, então é o meio doido, o meio louco, o meio transtornado. E aí quando a gente vê o meio transtornado é 50%? Não! Às vezes a situação é que a pessoa tem uma redução mínima da capacidade, digamos assim, se a gente for falar em percentual, que não é totalmente atécnico no campo da psicologia, né, acredito eu, mas digamos que o indivíduo seja 90% capaz de entender esse estudo do fato. Nesse panorama, ele não seria inteiramente capaz de entender a ilicitude e, consequentemente, seria um semi-imputável. Ele seria uma pessoa que beira, ele não é capaz, mas também não é incapaz. Então, ele estaria na semi-imputabilidade, mesmo aparentando entender a ilicitude do fato. Se ele não for inteiramente capaz, não há que se falar em capacidade plena. E aí eu gostaria que o doutor Felipe falasse um pouquinho sobre isso, né? E aí, o que é, no vulgo, um meio louco? Esse não ser inteiramente pode ser uma redução mínima, que também atribui, mesmo redução mínima, atribui uma semi-imputabilidade do seu cliente, inclusive que é a causa de redução de pena. Exatamente. E esse é o ponto da discussão. Esse é exatamente o ponto. E notem que esse ponto ele depende de um diagnóstico, porque aí aonde você está entrando é que esse marcador ele pode ser biológico, ele pode ser um marcador de saúde mental, ou ele pode ser com base em uma estrutura de uma psicopatologia. E aí, veja, a lista é imensa. Parece que não, mas a lista é imensa. Vou começar só por um, só para a gente citar. Mulheres no estado corporal. Já é um marcador que já reduz essa condição plena de entendimento, porque ela num estado corporal. Até mesmo modificadores específicos em relação à mulher, no período puerpério, no período menstrual, né? São modificadores também dessa responsabilidade penal e que muitas vezes é deixado de avaliar. Se não fizer uma boa avaliação, não vai se fazer essa boa aplicabilidade, né, do cálculo da pena. Então, essa zona fronteiriça também que você está dizendo, da semi-imputabilidade, é justamente a zona fronteiriça.
né? Vou colocar mais claramente. Olha uma situação que pode ocorrer. Por exemplo, do transtorno borderline, uma organização borderline da personalidade, que é justamente uma organização que não um tipo de transtorno, que é um transtorno da personalidade, que é uma personalidade fronteiriça, né? Então, ou seja, ela não perde o entendimento da compreensão da realidade, porque não está presente delírios e alucinações nesse quadro, como, por exemplo, as doenças mentais, que conferem a imputabilidade. Então, ele tem condição de compreender ali o caráter ilícito, né? Ou de compreender as suas atitudes. Porém, em alguns casos da manifestação sintomática do transtorno, por exemplo, quando existe um quadro agudo de obsessividade, aí é como você demonstrou. Muitas vezes ele pode ser portador dessa estrutura e por um quadro obcecado do pensamento, ele não consegue deixar de agir daquela maneira. E se aquele quadro estiver elevado, por exemplo, aquilo vai poder conferir para ele esse entendimento, talvez, de uma semi-imputabilidade. Que é o que o mesmo acontece também nos casos ligados à droga-adição. Perfeito, perfeito. Tiago, o Tiago tá dando uma travadinha ali. Felipe, nesse cenário, quando a gente está em contato com um cliente que a gente suspeita que ele possui algum tipo de transtorno mental, desenvolvimento incompleto, algum tipo de causa psicológica que pode... Diga, Tiago. Eu estou travando demais, João. Não sei se eu consigo transmitir uma pergunta. Uma travadinha? Eu estou travando demais porque eu estou no 4G hoje. Vamos ver se eu consigo transmitir uma pergunta. Manda ver. Dando para ouvir? Felipe, me escuta? Sim. Sim, beleza. Bom, vamos lá. Sim. Felipe, levando o ambiente da nossa conversa aqui sobre loucura, etc., para outro ambiente, saindo um pouco do réu e um pouco da vítima, tá? A gente tem, no Código Penal, uma hipótese de estupro de vulnerável por equiparação. Pela lei penal, é aquele menor de 14 anos, né? Mas tem uma figura lá no artigo 7A, parágrafo 1, do vulnerável por equiparação. E o vulnerável por equiparação pode ser a pessoa que, por algum decorrente de uso de substância álcool, etc., se coloque em estado de completa vulnerabilidade. O que para você representar esse estado de completa vulnerabilidade e não compreender o caráter da relação sexual que estaria sendo realizada com ela? Porque eu já vi em alguns casos ser alegada que a vítima estaria, né, embriagada e etc., e por isso não conseguiria compreender a situação. Que nível de embriaguez ou de alguma substância a pessoa precisaria chegar para que ela não tivesse completa percepção da realidade? Você tem como comentar uma situação dessa para a gente? Você já avaliou algum caso assim? Foi chamado a atuar como assistente técnico em uma situação como essa? Não sei se deu para compreender a pergunta, porque a internet está bem ruim. Não, acredito que eu compreendi, né? É possível, sim. A gente, na verdade, sobre esse tema, né, acho que são vários temas que você colocou aí. Primeiramente, que essa questão também sobre as duas óticas, tanto da vítima quanto ali do ofensor, né, a situação do crime em si vai ser analisado nessa dinâmica como um todo. Até se vocês me permitem, antes de responder a sua pergunta, mas já acrescentando, olha que interessante também nessa relação entre vítima e ofensor, até mesmo o estudo da vitimologia, que pode ser feito para tirar conclusões da relação do comportamento dos dois, porque é um comportamento também dinâmico entre os dois.
E não vamos desconsiderar que existem fatores, aquilo que a gente chama de criminopelentes, ou seja, fatores que, inclusive, incitam uma conduta criminosa também provocados ali por uma pessoa. Então, isso também precisa ser analisado, né? Tudo precisa ser analisado do perfil de personalidade dos envolvidos. E quanto à vítima, a compreensão é o seguinte: se a vítima apresenta... Essa compreensão ela também é importante, porque se ela apresenta alguma vulnerabilidade mental, alguma condição de vulnerabilidade, de transtorno mental, isso também faz com que ela esteja num grau de vulnerabilidade maior. Então, o impacto daquela violência sofrida para aquela pessoa ela é maior, porque às vezes a vulnerabilidade mental também prejudica a compreensão dela, da própria violência. Então, isso vai ser avaliado também pelo Poder Judiciário nesse sentido. E uma outra coisa sobre a questão do alcoolismo, vai ser avaliado também questões ligadas ao tipo de embriaguez que ocorreu naquela situação. Porque aí você descreveu uma situação, por exemplo, vai ser avaliado também se a vítima, né, ela possui um alcoolismo crônico, como que é o uso com essa substância. Pode ter sido um uso fortuito, por exemplo. Inclusive, isso também modifica as condições da situação. Uma pessoa, um ofensor ou a própria vítima que não faz uso de bebida alcoólica e aí num uso fortuito, ela fez um uso de bebida que aquilo também prejudicou o entendimento dela justamente pelo uso fortuito, por ela não fazer uso, por ser uma embriaguez eventual, né? Então, isso tudo vai ser analisado. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Mas, em muitos casos da assistência técnica, né, nós fazemos esse trabalho no sentido de também fazer esse estudo, né, de levantar essas possibilidades, essas linhas ali de construção junto com a tese da defesa, né? Na verdade, é em consonância, porque enquanto uma vai ter um olhar e um entendimento jurídico aos seus objetivos, a outra, em consonância, vai potencializar ou oferecer aquilo também do seu conhecimento. Então, vai funcionar nessa dinâmica. E aí é onde vai se traçar todas as estratégias, todas as apresentações e todas as apresentações técnicas. E já respondendo a pergunta do João que ele ia fazer, né, isso pode ser no momento em que o advogado, por exemplo, se depara, né, ou seja, ele sempre vai se deparar. Ele pode também sugerir, né, ele pode ser mais ativo nessa produção de prova, e fazer essa prova, por exemplo, de uma avaliação da personalidade, né? Mas de um modo independente, particular, e aí ele leva esse documento no processo. Ou ele pode fazer, se ele não conseguir fazer uma avaliação desse tipo, ele pode, por exemplo, também trazer um estudo indireto. Então, ele faz um parecer, ele indica para o seu cliente procurar também um assistente técnico dessa matéria, porque junto em consonância com a tese da defesa, ele vai potencializar com aquilo que é daquela matéria. Aí no que a gente está discutindo aqui especificamente, com avaliações de personalidade. E aí você me perguntou onde isso é útil. Isso é muito útil, veja, outro aspecto, principalmente em casos também que envolvem denúncia e verificação de crimes sexuais, ou até mesmo falsas denúncias. Olha outro tema que faz parte do nosso tema aqui e que é interessante, que é a falsa denúncia, até mesmo no sentido de que precisa existir um diagnóstico para entender se a denúncia falsa, ela é fruto de um comportamento ali mal intencionado, ou muitas vezes existem até transtornos da personalidade que levam a pessoa a mentir. E aí são outros transtornos. Mitomania, um transtorno presente em quadros borderline, que é a pseudofantasia. Então ele cria uma fantasia delirante do quadro dele e inventa uma falsa denúncia. E isso vai ter que ser compreendido, inclusive, na personalidade daquela pessoa também. Felipe, uma pergunta que eu queria te remeter agora,
Uma das coisas que eu já vi é a defesa pedindo instauração de incidente de sanidade mental e dar um tiro no pé, porque o resultado acaba sendo que o cliente ele era plenamente capaz de entender que tudo que ele estava fazendo, inclusive não havia nada que o impedia psicologicamente de entender isso tudo fato. Isso é um grande prejuízo e o momento de se avaliar se pede ou não uma perícia psicológica, mental do cliente é algo muito sensível na defesa. E aí eu gostaria de que você falasse um pouquinho sobre a perícia particular, que às vezes é uma precaução não só útil, mas como necessária. Fala um pouquinho para a gente, né, como que o advogado pode se precaver para evitar esse laudo desfavorável de um processo sobre o aspecto psicológico. Está nos assistindo, que é condício sine qua non para você pedir a instauração do incidente de sanidade mental, que você, advogado, já tenha se precavido a avaliar, né, acompanhado de um expert, um psicólogo, um psiquiatra, a sanidade mental desse teu cliente. Senão vai ser o que o João falou, um tiro no pé. É condício sine qua non. Incidente de sanidade mental, quando você não sabe, aspas, qual vai ser a resposta provável desse incidente de sanidade mental. Exatamente. E ela pode acontecer em dois momentos, a assistência desse profissional. Tanto nesse momento ali, né, que sensível, que está se avaliando, né, e vai verificar essa necessidade da perícia, ou vai ter essa perícia. Sendo feita nesse momento, o que acontece? Se antecipa esses resultados e também dá ao advogado e à defesa toda a condição de ter ali a sua orientação a partir daqueles resultados. Formar também a sua tese, a sua estratégia. Então, acaba sendo uma condição, né? Como ele colocou, sine qua non, no sentido que sem a qual não, sem essa não, o advogado ele fica no escuro. Mas aí tudo bem, o advogado, vocês defendem lá até o último mesmo, é verdade. O advogado é o último que está lá com a pessoa, e é verdade isso. Porque mesmo no escuro, o advogado também ele vai até o limite do conhecimento dele e ele vai provocar aquilo no sistema judiciário. Agora, se ele tem a possibilidade de ter essa avaliação, né, como uma prova, aí ele vai fundamentar, isso vai subsidiar. Então, essa avaliação ela pode ser feita. Segundo momento que ela pode ser feita, e é muito comum isso, ela pode ser feita, inclusive, quando ele tem um cliente que já está preso. Porque aí vai revisar toda a questão, mesmo que essa prisão já se deu, ele já está preso por algum tempo e vai se revisar todo esse histórico também clínico dele. Pode ser também essa discussão. Né? E outro momento é o momento da perícia também, como você indicou. Porque esse também é um momento muito importante. Então, havendo a perícia judicial, por exemplo, havendo a perícia judicial, é nesse momento que o advogado deve orientar o cliente dele a buscar um assistente técnico. Porque esse profissional, no momento da perícia, ele vai poder ter um papel importantíssimo de construir com esse perito, de fazer reuniões técnicas, de apresentar as suas teses. Ele faz um papel ativo. Ele conversa de técnico para técnico com esse perito na produção da prova. Então, nesse momento, ele indicando o assistente técnico, ele vai cumprir esse papel. E aí depois ele vai poder manifestar sobre o trabalho do perito e aí o advogado vai fazer a manifestação dele, inclusive utilizando também aquelas teses. Essa é uma parte importante do trabalho. Ele tendo o laudo anterior, já fica completo, porque ajuda já a construir, até mesmo antes da perícia, porque esse laudo vai chegar na mão do perito, inclusive. E o objetivo é ajudar o próprio perito, porque nós somos colegas, não somos adversários. Né? Inclusive, quando existe essa colaboração entre os profissionais, né, percebe como a qualidade do padrão da prova ela fica muito maior. Então, o objetivo seria esse. Sensacional. Felipe, agora é um momento onde nós, que somos aqui os espectadores majoritariamente ligados ao direito, vamos fazer uma pergunta para o psicólogo, tá? Como o advogado tem condição de identificar patologias psicológicas no cliente?
Explico. Eu já percebi que em alguns momentos, né, o cliente que comete um crime com violência, ele emite alguns sinais. O cliente que comete crime como estelionato, que tem um ardil, uma fraude, tem outro comportamento. E às vezes ele até nos engana, né? Nos leva nesse mesmo erro. Pessoas que são acusadas, geralmente, de cometer crimes que envolve questão sexual também têm um comportamento diverso. Então, o que eu gostaria que você fizesse para a gente, se possível, é claro, que você traçasse, ainda que de forma simples, quais são os principais transtornos que você já identificou na esfera criminal. Por exemplo, olha, crimes sexuais, eu identifico mais esse transtorno aqui. Crime com violência ou grave ameaça, eu identifico mais aquele transtorno. Explicasse para a gente os principais transtornos e como identificá-los. Quais são os indícios, quais são os sinais que essas pessoas que possuem esses transtornos emitem para nós, leigos, nós da área jurídica, leigos na esfera psicológica, para que a gente pelo menos levante a antena e fale, peraí, aqui é um caso onde vale eu pagar uma perícia particular para verificar se de fato tem esse transtorno mental, para aí então eu pedir a instalação do assistente de sanidade mental. Uhum. Ótimo. Até tinha trazido meio que um resuminho na cabeça também para poder apresentar alguns. Muito boa essa pergunta. Só uma consideração. Na verdade, no caso da indicação para o técnico, para as perícias, quem paga o serviço é o cliente, não é o advogado também. Né? Ele vai, né, seria mais ou menos nesse sentido. É o cliente do advogado que vai decidir se ele quer aquele serviço ou não. E aí ele também pode combinar direto com o cliente e as suas condições e o cliente arca. Às vezes é importante, porque para o advogado, né, ele vai achar que ele tem que arcar, mas funciona dessa maneira também. Só para dizer assim, tecnicamente, eu vou responder a sua pergunta, mas antes de responder, eu poderia dizer assim, tecnicamente, eu poderia dizer clinicamente, né, só é possível um diagnóstico por um profissional de saúde mental. Né? Então, o advogado, ele não vai dar esse diagnóstico. Mas eu entendi a sua pergunta. Como é que ele pode identificar? Como é que ele pode identificar sinais? Isso ele pode sim identificar. O que vai ajudar... É que nem todos os transtornos eles são muito aparentes, né? Tem gente que é extremamente transtornada e que se comporta aparentemente como uma pessoa normal. Exatamente. Então, veja, já é difícil para o próprio psicólogo, para o sistema para a própria psiquiatria o diagnóstico, né? Então, assim, também pensar, o advogado ele não vai ter a condição clinicamente de diagnosticar. Então, e até porque esse ato de um diagnóstico ele é sempre dado por um terceiro. Também existe essa questão. O diagnóstico ele é dado por um terceiro. Só que esse diagnóstico ele é sempre clínico. Para se ter certeza mesmo do diagnóstico, é sempre feito por um clínico, de um modo clínico para se dar o diagnóstico. Agora, a sua pergunta eu entendi. É possível sim um advogado estar atento, né, a sinais, tanto para poder saber orientar no caso, como até para se comportar em relação ao cliente. Então é óbvio que é possível. A matéria que ele pode buscar esse conhecimento, na verdade, é uma matéria que fala do perfil psicológico. Ele vai encontrar isso lá na criminologia também. Então, por exemplo, como você colocou aqui, veja que existem um perfilamento daquilo que é esperado de determinados perfis. Não que isso é um diagnóstico, mas ele pode fazer, sim, essas hipóteses e entender, levantar esses indícios. E aí a lista é longa, mas basicamente, para a gente entender aqui de uma maneira geral, ou até quando eu gosto de trabalhar assim, de uma maneira que facilita até para o leigo esse entendimento e pode ser aplicado, a primeira coisa que a gente tem que saber identificar é que existem 3 estruturas de personalidade. E elas são básicas, eu acho que fica mais fácil assim. Então ele pode estar diante de alguém que está, né, que perdeu ali essa zona fronteiriça, e aí ele pode sofrer de uma doença mental grave. Né? Então quem são essa estrutura? As doenças mentais graves, que perdem o contato com a realidade, psicose, esquizofrenia, delírios, alucinações. Outro quadro, doenças mentais ali de demências,
Alzheimer, quadros avançados de demência. São graves e são de fácil identificação, porque são muito graves esses sinais. Geralmente são de fácil identificação, né? Então ele pode estar diante desse quadro, por exemplo. Um quadro que funciona de acordo com a realidade, que tem um comportamento ali, por exemplo, perverso, antissocial, ou que tem prazer ali em infringir dor e sofrimento de alguma ordem, ele pode estar diante de alguém que tem uma estrutura, né, ali, que está nesse quadro ali, borderline, num quadro perverso, num quadro psicopático, ele pode identificar esse perfil. E aí ele vai ter que avaliar, inclusive, esse nível de sadismo, se é um nível alto, se é um nível baixo, se é um nível médio. Então, veja, muitos criminosos ali sexuais vão também apresentar esse perfil. Agora, dentro dos criminosos sexuais vai ter uma lista grande de perfil, porque vai ter um perfil sádico, de alguém que quer usar o crime sexual para infringir dor. Vai ter algum criminoso sexual que vai ter um perfil desajustado mentalmente, então ele está num delírio e vivendo uma paixão só dentro da cabeça dele, numa condição psicótica, totalmente diferente de um criminoso sexual sádico, por exemplo. Então você pode encontrar esse tipo de estrutura dentro das estruturas perversas, que são as estruturas ali que podem apresentar essas características: sadismo, narcisismo, ódio. Então você vai encontrar esse tipo de crime, crimes de ódio, crimes de infringidor, crimes com essa quantidade de maldade, por exemplo. Ou você pode estar diante a terceira estrutura, que somos a da grande maioria da população, que é a estrutura neurótica. Ou seja, a estrutura neurótica, ela é uma estrutura que teve um desenvolvimento mental mais completo, por isso que no texto da lei tem lá o desenvolvimento mental incompleto, e aí a estrutura que sofre com os problemas normais da vida. Então, e que vai encontrar os transtornos psicológicos. Aí a lista é grande. Transtornos de ansiedade, transtornos obsessivos, transtornos ali de conduta, neuroses graves, neuroses mais leves, mais agudas. E dentro desses transtornos, também todo esse diagnóstico ele precisa ser feito para o entendimento da conduta, do delito, do funcionamento dele. Então, basicamente, a avaliação ou esse entendimento desse ponto de vista, ele ajuda na compreensão do fenômeno que está sendo estudado do ponto de vista psicológico, que é o crime. Que aí vai ajudar do ponto de vista legal, do ponto de vista social, né? O advogado vai estar sempre, o advogado e a justiça vai estar sempre querendo saber desse ponto de vista legal sobre essas questões. Então, ela faz a articulação, sim, né? E aí, por exemplo, dentro das perturbações de saúde mental, ainda da normalidade, olha só o que a gente encontra de quadros. Neurose graves, transtornos do comportamento, né? Então, por exemplo, toxomania moderada, alcoolismo moderado, um criminoso comum, por exemplo, com uma ausência de psicopatologia. Então, dentro ali dos transtornos da normalidade. Dentro do desenvolvimento mental incompleto também, precisa considerar pessoas que não atingiram, né, a maioridade, 14, 16 anos, um desenvolvimento mental incompleto, pessoas que moram e são aculturadas, né, não entendem esse modo de convivência da sociedade, são algumas estruturas. Outra questão que você comentou, que é interessante, por exemplo, o estelionatário ou o crime financeiro, veja que ele já tem uma outra característica de personalidade do que o criminoso
que usa ali de violência, de sadismo. Ele usa, por exemplo, de crimes, aonde, como você colocou, uma das características é essa máscara social. Então, você colocou assim, o advogado fica com dificuldade até de saber se o próprio cliente está falando a verdade ou a mentira, e o tipo de delito que ele comete é justamente delitos que escondem as movimentações financeiras que ele faz, que são ilícitas. E que o enriquecimento dele não é de transações estratégicas financeiras, mas de atos ilícitos que ele cometeu e está escondendo, né, durante a vida e enriquecendo ilicitamente. Veja, esse é o perfil de criminosos desse tipo de crimes financeiros, crimes políticos, crimes organizados. E olha que esse perfil usa exatamente do que você falou, um investimento na sua máscara social. Ou seja, fazem doações, né? Apadrinham ali uma comunidade, porque, entre aspas, estão comprando ali a lealdade daquelas pessoas. É a característica de personalidade desse tipo de criminoso, que usa dessa máscara social. E aí, na comunidade, ele é reconhecido como um herói, como alguém que ajuda, mas no íntimo da personalidade dele, né, tá atendendo a desígnios ali de ações ilícitas. Né, e geralmente as ações estão ligadas, sei lá, a desvio de verbas, sonegações, pode estar associado com organizações criminosas, crimes de tráficos de droga, de tráfico de pessoas, mas você vai tendo um perfilamento. Então, esse perfilamento, ele também é importante até para o advogado ir sabendo, né, ali se relacionar com aquele cliente ou compreender também para trazer esse conhecimento para a discussão judiciária, para que não fique subutilizado, para que não fique para que a produção da prova também não fique com uma qualidade deficitária se ninguém provocar isso no sistema de justiça. Perfeito, excelente. Esse tema, ele dá para a gente discutir, navegar muito, 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 porque é um campo sem fim, né? Inclusive, os advogados não conhecem das questões psicológicas que envolvem o processo penal de forma geral, né? Eu mesmo sinto uma deficiência, não só na minha advocacia, como das pessoas que eu vejo que acabam se deparando com questões psicológicas, justamente porque a gente não tem formação profissional e dificilmente, assim, né, nos nossos processos, a maioria das nossas teses não estão diretamente ligadas à culpabilidade ou, de alguma maneira, às questões psicológicas e transtornos mentais. Eu gostaria que você, ao final, aqui o tempo passou rapidamente, né, que você, Felipe, dissesse para nós as suas últimas palavras no sentido de orientar advogados. O que um advogado hoje deve fazer de forma prática? Assim, poxa, estou aqui, estou suspeitando que esse é um caso onde eu vou discutir culpabilidade, que é um caso onde eu vou discutir a capacidade do meu cliente. Nessa situação, o que o advogado deve fazer na ocorrência de um crime? Aconteceu o crime, estou suspeitando que o meu cliente tem algum tipo de transtorno mental. O que ele tem que fazer de forma prática? Quem que deve procurar? Né? Já dá o seu contato, mostra como que funciona de forma efetiva essa perícia, o comportamento do advogado. O que, na sua leitura, se espera frente a essa situação do advogado se deparar a uma possível inimputabilidade ou transtorno mental do cliente? Olha, o que ele pode fazer nesse caso? Ele identificando isso, ele orienta o cliente a buscar esse tipo de avaliação. Ela vai ser feita independente, né? Então, é feito com o cliente nesse sentido de submetê-lo a essa avaliação. E aí, isso está dentro, né, de uma produção de prova. Pode até parecer estranho, mas acho que é esse o nome mesmo. Então, ele vai ajudar ou sugerir que se produza essa prova de um modo independente. Então, o advogado, ele orienta o cliente e o cliente procura esse profissional. Porém, ele precisa procurar um psicólogo que
tenha essa capacitação na área forense. Uma coisa que eu acho importante orientar os advogados, porque muitas vezes existe uma confusão assim. Às vezes o advogado pensa ou até orienta o cliente assim, ele já faz terapia, ou vai lá num psicólogo clínico para ele fazer essa avaliação, ou vai num médico e dar um diagnóstico. E aí o que acontece no judiciário? Acaba não sendo suficiente para a demanda judicial, porque um diagnóstico clínico não faz esse raciocínio também de relacionar com a causa forense que está sendo discutida. É um raciocínio um pouco diferente e é difícil a gente entender. Por exemplo, ele tem depressão. Tá, mas a depressão é multifatorial. A gente tem que fazer a discussão ali com a questão que está sendo discutida. Então, o advogado, né, vendo essa necessidade, ele orienta isso para o cliente. E aí, geralmente, o advogado pode até ter um assistente técnico parceiro, na verdade, do seu escritório. Ele pode ter pode ter dois, né, porque é um serviço independente. E aí ele entra em contato, às vezes até é comum o próprio advogado entrar em contato para também ajudar nessa mediação. Você é assistente técnico, eu preciso de um trabalho assim, né, dessa maneira. E o profissional, o assistente técnico, ele inclusive vai também poder orientar o advogado, né? Às vezes, qual é o melhor serviço, como ele pode agir, ele vai saber fazer isso. Tá? Então, para aqueles, por exemplo, que for o caso de me procurar, aí vocês podem me procurar nas redes sociais, acho que vocês vão me seguir lá no Instagram, contato, né? A gente tem esse networking aqui entre os profissionais. Felipe, desculpa te interromper, já que você está falando disso, aqui em cima da minha cabeça tem uma setinha. Pessoal, já acompanhem o Felipe, acompanhem a gente também, né? Você que não nos segue, a gente sempre abre o podcast ou no meu perfil, ou no perfil do Thiago ou no do Rodrigo. Então acompanhem aqui. Nessa setinha tem os 3 perfis, já sigam todos aí, inclusive o Felipe, se precisar do trabalho dele, do acompanhamento dele, procure-o sem receio. Essa proposta de vocês também, né? Esse grande networking, né? De troca de informações, de conhecimento, né? Entre os profissionais. Opa! Voltou. Estava sem som, João. Achei que era a minha internet travando aqui. Eu também. Estava até aqui, praticando desculpa. a leitura labial aqui já. Eu quero agradecer a todos pela presença. Hoje a gente demorou um pouquinho para entrar. Eu estava numa sustentação oral no Tribunal de Santa Catarina. E aí lá acabou por se estender. Estendemos um pouquinho aqui além do nosso tempo, né? Mas para o pessoal que vai ouvir no Spotify, vai ficar com o tempo normal nosso. Sempre praticamente 1 hora de informações relevantíssimas. O tempo com o nosso convidado, Dr. Felipe, voou. Eu quero já agradecer a sua presença, pedir a todos que o sigam, já sigam todo mundo que está aqui na setinha em cima da minha cabeça e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado pela sua presença extremamente agregadora. Uma live, como diz a Isa aqui, uma live perfeita. Muito obrigado a você também que assistiu, que esteve aqui conosco, dedicando o seu tempo a nós. João, eu que agradeço aqui a oportunidade, queria agradecer mesmo a todos e até parabenizar você. Até a oportunidade, acho que eu falei bastante aqui, tive bastante tempo de fala, mas assim, agradecer o trabalho que vocês vêm fazendo nesse sentido mesmo, de trazer informações, disponibilizar isso cada vez mais, né, para o público em geral. Eu vejo que é um movimento que só vem agregando e que a audiência vem crescendo cada vez mais. Então, vocês estão de parabéns aí.